para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação para falar agora sobre o setor de hortifruti. Hoje, em especial, a gente fala com o mercado do produtor de alface. Estou aqui, então, com a Marina Maragão Moreira, analista de mercado de hortaliças da equipe de hortifruti do CPEA. Marina, seja muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Marina, o último boletim do CPEA indicou aí que abril finalizou com pressão para os preços de alface nas praças de São Paulo. Eu queria entender o que aconteceu, se era já um movimento esperado, quanto que isso impactou na comercialização, o que você traz para a gente de novidade para o setor hoje? Bom, o mercado de alface ele já tem sido impactado desde março por conta das restrições da pandemia, né? O fechamento de bares, restaurantes, do mercado institucional, tudo isso já fez com que o preço já estivesse caindo desde março, né? Então já era um movimento esperado por conta de todas essas restrições e também com a chegada do frio. O clima mais frio tradicionalmente faz com que o consumo de alface caia nesse período. Então já era esperado essa leve queda, né? Contudo, olhando em comparação ao ano passado, a gente está com uma oferta um pouco mais controlada esse ano e por isso os preços eles estão mais altos em relação ao ano de 2020. Tá. E Marina, essa expectativa, esse cenário da chegada do frio, a gente sabe que a tendência agora é ele se intensificar, né, nos próximos meses, maio, junho, julho, enfim, durante o inverno. Então a gente já pode esperar que os preços, que as cotações continuarão pressionadas no mercado, é isso? Sim, provavelmente o mercado ainda vai ser difícil. As cotações elas podem continuar tendo esse movimento de queda, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas também nesse período os produtores começam a reduzir um pouco o ritmo de plantio. Diferente da safra de verão, quando a saída costuma ser maior, na safra de inverno, como isso normalmente acontece, a gente também começa a ter um controle de área, tá? Então a área ela cai em relação à temporada de verão, tá? Isso favorece a controlar um pouco a oferta e evitar maiores quedas, né? Como a gente está com um produtor de alface bastante descapitalizado por conta do ano passado, provavelmente esses investimentos ainda continuem cautelosos, né, em relação ao ano passado. Mas a estimativa é que os preços continuem pressionados mesmo nos próximos meses. Marina, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e você me contava que tem muito produtor que ainda está se recuperando dos problemas do ano passado. Só para quem está nos ouvindo entender, o produtor de alface no ano passado não esperava as restrições da Covid-19, então a oferta estava mais ampla, a gente fechou tudo e o impacto foi maior para alguns deles e teve inclusive redução de área de cultivo, né, Marina? Como é que está essa situação do produtor? É preocupante para o próximo ano? Quanto de área que reduziu? O que você pode trazer para a gente de informação referente a isso? Exatamente. O ano de 2020 ele foi muito complicado para o produtor de alface, né? Então a oferta ela estava alta, justamente no período que a gente teve muitas restrições e pela cadeia de alface ser um produto bastante perecível, ele foi um dos que mais sofreu quando a gente compara com outras hortaliças, né? Então foi um mercado bastante prejudicado. O produtor ele não sabia, né, que isso ia acontecer, por isso ele não estava preparado. Então toda a cadeia acabou sendo afetada, né? Inclusive aqueles que precisam de intermediários que vendem para compradores, essa cadeia mais dependente de elos, ela foi mais afetada ainda, tá? Então, tanto pela característica de ser um produto perecível, tanto pela característica da própria cadeia, de não estar preparado, de ter sido um momento difícil, de fechamento, né? Então, tudo isso fez com que a capitalização do produtor ficasse restrita e por isso ele acabou reduzindo bastante a área. Ele também não sabia como seriam, né, nos próximos meses, nesse ano, então por isso ele acabou. Uma das alternativas foi reduzir a área, essa queda de área estimada no geral para as áreas que a gente acompanha, né, em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro, foi uma queda de 15% no ano safra 2020. O ano safra considera a safra de inverno do ano de 2020 e a safra de verão do ano 2021, que é o que está finalizando agora. E Marina, entre esses estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que vocês acompanham, algum deles o impacto foi mais expressivo? Vocês observaram assim uma diferença ou todo mundo sofreu, vamos dizer assim, da mesma forma?
O impacto no geral, ele é bastante parecido, né? Pela alface ter essa característica de ser mais perecível, né? O que a gente observa de algumas diferenças para uma região ou outra é essa dependência do produtor em relação à intermediação, tá? Quando ele tem um contato mais direto com os supermercados, por exemplo, e como os supermercados não pararam, as vendas continuaram, esses produtores acabaram não tendo tanto impacto quanto aqueles que dependiam de intermediários ou até mesmo de mercado institucional, por ter fechado tudo, esses aí acabaram tendo um impacto maior. Marina, a gente sabe que tradicionalmente para o produtor de alface, chega o inverno, ele faz aquela troca na cultura, né? Ele pode escolher repolho, couve, brócolis, o CPEA até trouxe isso no último boletim. A gente pode esperar, ou vocês observam que pode ter uma redução de área também para esses outros produtos, porque o produtor que está descapitalizado na alface é o mesmo que faz essa cultura agora. A gente pode esperar uma redução e uma oferta mais restrita para esses outros tipos de produtos também? Como a gente não acompanha diretamente esses produtos, não posso fazer uma afirmação clara, mas obviamente, por ser um produto, se é o mesmo produtor, né, que planta alface, ele realmente está descapitalizado, mesmo com os preços mais altos desse ano, muitas vezes isso não significa lucro para ele, porque além de ele ter que arcar com os prejuízos do ano passado, né, ele tem que arcar com os custos de agora. Então é uma situação complicada. Para investir em outras culturas também deve ser uma situação mais complicada. Mas tradicionalmente, nesse período de inverno, ocorre essa substituição por algumas outras culturas, né? Até por o consumo cair bastante e aumentar o consumo dessas outras culturas mais, né, no período de frio, de inverno, isso tradicionalmente ocorre. Com esses produtores que estão afetados, com certeza o investimento aí pode ser impactado. Em relação às quedas observadas no último mês, Marina, em qual praça foi mais acentuada? Você trouxe aqui para mim que em Mogi das Cruzes caiu um pouco menos, mas em Ibiúna foi bastante expressiva. Sim. Como é que a gente justifica essa diferença? O que você traz de informação aí com base nessa análise? Certo. Em Ibiúna, a queda foi um pouco mais expressiva, né? Uma queda de 14%, enquanto em Mogi a queda foi em média aí de uns 5% no preço da alface crespa. O motivo disso é porque na segunda quinzena do mês a oferta ela aumentou mais em Ibiúna, então teve um reflexo da oferta, do aumento de oferta em Ibiúna, que acabou se refletindo aí numa queda maior dos preços nesta região, tá? Em Mogi das Cruzes, eles ainda estavam com a oferta controlada, tiveram alguns problemas com chuva e granizo no início do mês que acabaram impactando a oferta durante todo o mês, mas em Ibiúna, na segunda quinzena, a oferta foi um pouco maior, a produção, e isso que acabou afetando um pouco mais, por isso que tem essa diferença. Marina, qual que é a expectativa da gente começar a ver uma recuperação nos preços? Quando que isso deve acontecer? A gente fala muito para o setor de forma geral, que no segundo semestre há uma expectativa positiva por conta da vacinação, as restrições mais leves, mais brandas. Isso também se aplica à cultura do alface? Sim, o cenário é bastante incerto, né? Então a gente pode ver algumas perspectivas positivas aí com a vacinação, com a retomada total, né, de bares, restaurantes, que ainda está bastante limitada. Esses 2 últimos meses foram impactados, tanto que o atacado sentiu ainda mais o impacto de preço, então teve essa leve queda na roça, como eu comentei, em Ibiúna e Mogi das Cruzes, mas o atacado, a queda foi ainda maior, tá? O consumo ele caiu bastante na CEAGESP, tá? Então tudo isso mostra que tem sim esse impacto da pandemia e com uma gradual melhora, né, essa retomada, isso pode melhorar sim o setor. Olhando mais para a oferta, para a safra, para as questões de produção, as expectativas começam a melhorar para depois de setembro, né, quando as temperaturas começam a ficar mais altas. Mas esses outros componentes aí que podem melhorar diante da vacinação, por ser muito incerto, a gente ainda não consegue ter uma previsão do quanto isso vai impactar exatamente dentro do setor. Mas falando de oferta, né, de clima, geralmente a partir de setembro a gente tem um cenário melhor.
Marina, muito obrigada pela sua participação aqui no ENEAL. Deixo o convite aberto, você é muito bem-vinda aqui para a gente continuar acompanhando aí o setor de hortifruti, alface e tudo que o CPEA tiver de novidade para trazer aqui para os nossos produtores. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Marina do CPEA, analista de hortifruti. A gente falou hoje sobre o mercado de alface, que está pressionado tanto pela pandemia, mas também pelas condições climáticas. A chegada do frio tem como característica diminuir esse consumo, essa demanda do produto. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está nos assistindo pelo site, não esquece de passar lá no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever, ativar as notificações, ativar o sininho para você receber aí ao longo da semana, diariamente, todas as nossas entrevistas, nossos boletins dos mais diversos mercados do setor agrícola. Além disso, vale lembrar, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram você nos encontra por @noticiasagrícolas, Facebook Notícias Agrícolas e nós também estamos no Twitter, @noteagri. Então aproveita que você já está aí, se tiver no celular, já aproveita, já procura aí a gente nas redes sociais para você continuar sendo o produtor mais bem informado do país.